André. Galera, vocês conseguiram dar uma olhada aí na web aula, no AVA, para a gente discutir um pouquinho mais? Que assim, uma coisa que eu estou sentindo falta... Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Uma coisa que eu estou sentindo falta é da interação de vocês em relação ao que a gente está comentando, está falando, porque é muito importante, né, a gente conseguir trocar as experiências em relação ao que... E aí, galera, voltei? De volta, professor. Caramba, esse negócio começou cedo, hein, velho? Então, o que eu estava falando é assim, do que a gente vai fazer, né? Por exemplo, todo trabalho que deve ser desenvolvido por nós, né? Ele tem aí objetivos altamente específicos, né? Que a gente vai utilizar e essa ideia de ter esse objetivo específico na utilização tem a ver com o que a gente faz, né? Então, por exemplo, é claro que quando o Daniel, que é fisioterapeuta, recebe um cara, né, para fazer um trabalho pós-cirúrgico, né? Vamos falar aí um trabalho de LCA, um pós-cirúrgico de LCA. Ele tem todo um procedimento a ser feito antes de começar, né, com o trabalho do treinamento resistido. Só que aí é que está o negócio. Ele, enquanto fisioterapeuta, vai indicar algum trabalho, né, de treinamento resistido nesse período de adaptação, de recuperação, que eu, enquanto profissional de educação física, preciso também conhecer, preciso ter noção do que ele está fazendo para que eu dê a continuidade. Porque o que eu vejo muitas vezes, né, e é falta realmente de conversar, é falta de comunicação, vamos lá, até certo ponto, uma falta de humildade de conversar com o amigo, né, perguntar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, né, qual o objetivo, onde ele queria chegar, e daí eu pego o cara depois na academia, né, ou de personal, ou ele vai treinar comigo,
pô, eu vou começar tudo do zero, coisa que ele já fez, eu estou perdendo tempo, sabe? Não tem, eu, particularmente, não vejo problema em compartilhar material, em conversar, em trocar ideia, em mudar o meu trabalho, porque o outro cara veio e me falou alguma coisa que é importante, que já foi feito com aquele coisa. Eu converso muito com os fisioterapeutas que cuidam dos meus atletas, né? Eu tenho, inclusive, agora um menino que está num tratamento, ele precisava fazer uma série de coisas lá para diminuir dor e tal, não sei o quê. E eu falei para ele, ó, você vai fazer pilates com essa profissional aqui que eu estou te indicando, que é uma fisioterapeuta, eu tenho acesso, eu vou conseguir conversar com ela, vou ver o que você está fazendo. Mas o médico que me viu falou que pilates não vale nada. Eu falei, então, fala para o médico olhar só a sua dor, se você vai precisar de cirurgia ou não, o resto do treinamento deixa comigo. Porque o médico nem pensou em entender o que eu queria. Ele falou uma série de coisas, né, de encurtamento muscular e tudo mais. Eu falei assim, pô, o menino tá com dor, tá com encurtamento. Eu não vou conseguir usar a academia com ele agora, né? A clínica tá recebendo o cara. Então, é lá que ele vai. Então, eu vou adaptar exatamente isso agora do Pilates e tal. E eu acho que o trabalho do Pilates, por exemplo, é muito efetivo, né, para flexibilidade, que é o que ele está precisando e tudo mais, e o fortalecimento que ele precisa. Então, assim, aí algumas pessoas falam assim, mas por que você não fez o trabalho de Pilates com ele, Luiz? Porque eu não sou credenciado para trabalhar com Pilates, né? Eu trabalho com preparação física. Então, se eu tenho um profissional que tem gabarito, tem experiência, é credenciado para isso, vai e me dá a liberdade de conversar, é lógico que eu vou fazer parcerias, né? E isso é muito importante quando a gente começa a ter, né, esse contato, né, essas parcerias e tudo mais. Agora, como que eu posso estabelecer parcerias? Daniel, você lá na clínica, como que você estabelece parcerias com os profissionais de educação física? Bom, professor, então, a gente lá, cara, eu dei, assim, desde o meu estágio, eu estagiei em duas clínicas, uma clínica diferente da outra, e, assim, sempre com um profissional de educação física trabalhando em ambas as clínicas. Eu acho um trabalho super válido, porque ele é o cara final ali que vai continuar praticamente pro resto da vida do paciente. Se o paciente quiser vir a cliente dele, vai embora pro resto da vida. E é legal essa conversa aí, cara, de um processo fisioterapêutico terminando para um personal, por exemplo. E aí o que acontece? Lá a gente tem umas reuniões clínicas semanal, a cada 15 dias, na verdade, discute algum caso de paciente que está complicado, a evolução para mandar. Aí o educador também participa, né, o profissional. Sim. A gente conversa, eu acabo tendo bastante contato agora, ainda mais agora que eu tô dentro do curso. Eu tenho bastante contato, acabo ligando mesmo, ligo lá, vou lá conversar, cara, ó, paciente de ruptura de manguito rotador, tá 6 meses já de pós-cirúrgico, já pode começar, eu já iniciei uma carga isométrica, já fiz um trabalho de carga com ele, controle de carga, download de todo o meu processo ali de tratamento que eu fiz com ele, de carga e progressão de carga, 20% lá, 40% depois, tudo aquilo ali para ele, de material, que é um protocolo da clínica lá. Ele recebe essas informações e aí é com ele. Daí ele controla a carga também, ele vai começar a periodizar o treino, aí ele... Mas a aceitação é bem legal. Eu, particularmente, gosto muito. Eu acho que é uma área que quem tá aí, a galera que, né, os companheiros de turma aí, é uma área que acho que é bem grande trabalhar junto. Tem bastante clínica que tá pegando profissional de educação física. Muita clínica tá pegando. E aí assim,
Não sei qual a diferença de questão de salarial, de piso salarial, de quantidade de horas, mas para quem está começando, eu tenho um colega que está trabalhando comigo aqui em São José e ele mesmo foi contratado para trabalhar comigo lá em Jacareí. Ele está super contente porque, tipo assim, o piso salarial é bom também, paga a mesma coisa, ele tá tendo uma clientela boa, ele consegue, nos personal que ele pega, a maioria é a clínica, alguns trabalhos ele faz particular, outros é pela clínica com ele, tem um esquema muito bom com ele ali, eu já vi alguns trabalhos que ele faz lá, assim, super válido, é muito bom, cara, não tenho nem o que falar, não tenho restrição, é o que o senhor falou, eu não tenho assim, ô Daniel, você acha que, ou falar para mim, ou Daniel, você acha que é melhor, você não acha melhor entrar com cargo com esse cara já? Cara, eu sou super aberto a isso, cara, porque eu só ganho, eu só tenho a ganhar, cara, só tenho a ganhar. Essa troca de informação só tem a ganhar, cara. Tanto o médico, o fisioterapeuta, quanto o educador e o fisioterapeuta, o profissional de educação física e fisioterapeuta, vice-versa, cara, muito bom. Eu acho legal pra caramba isso, né? Ouvir isso, porque tenho aí um tempinho de experiência no mercado e eu já ouvi muita gente, né, cara, falando exatamente isso, né? Exatamente o contrário disso, né? Que o cara não pode se meter no meu trabalho e tal, não sei o quê. E eu também acho que não pode. Eu não tenho que ir lá e falar do processo terapêutico, mas a gente pode conversar sobre o processo terapêutico e ver onde eu posso ajudar, onde o meu trabalho se encaixa, onde o dele se encaixa no meu depois do treinamento, né? Uma coisa que eu nunca gostei, que eu acho errado pra caramba, às vezes assim, você nem conhece o profissional e ele já manda para você, pronto, o treino dele tem que ser esse. Não, tem que ser isso, caramba. Peraí, vamos conversar. O que você fez para chegar a essa decisão? Isso tem bastante médico. O médico faz bastante isso, cara. Então, com fisioterapia, os caras arrebentam a gente por causa disso, cara. É tenso. Eu quebrava o pau com os médicos a pé, cara. Assim, eu conheço a maioria dos médicos que opera joelho aqui em São José, né? E eu sempre briguei, cara. Muitos deles nem gostam de mim, exatamente por isso, porque eu ia no consultório lá, quando eu chegava com recomendação pronta assim para mim, eu falava assim, vem cá, quando que eu falei como que tinha que ser o procedimento da sua cirurgia para você chegar para o meu atleta, para o meu aluno e falar o que ele tem que treinar? Ele tem que treinar, eu que sei, vamos conversar e vamos acertar. Então, é muito complicado, né? Só que Ô, professor, só te atrapalhando um pouquinho, saindo um pouquinho da conversa. Cara, um dos motivos pelo qual eu decidi fazer o curso, falei, vou fazer porque eu acho que vai ampliar muito, que, cara, assim, é esmagador a quantidade de gente, de profissional que eu converso. Vários teve aula com você na Univap, vários comentam, vários falam. Cara, a quantidade, vários conhecem você, o Rasquinha, sim. Todo mundo. E aí, a quantidade, a desculpa por exemplo, um teste de VO2 máximo. Tem muita gente. A desculpa é essa, cara, tem muita gente, não dá para fazer. Às vezes o cara é personal, cara, e tipo, ele não consegue priorizar a carga ali, fazer periodização ou pegar os dados, sim, a dipometria, essas coisas do cliente dele, que é um cara que ele está fazendo ali o personal em 1 hora. Eu falo, cara, você está perdendo de aumentar o seu valor do personal, cara, por causa disso. Sim. Você não tem argumento de falar, cara, você perdeu tantos quilos, você aumentou tantos de massa corporal. Daí eu falo, cara, é a área onde eu vou entrar. Eu vou trabalhar exclusivo personal, mas eu vou falar pro cara, cara, eu faço isso. Meu trabalho é esse. Você quer resultado, é X tempos, entendeu? Existe uma coisa que quando a gente fala de treinamento resistido, né, como que eu posso prescrever se eu não avalio, se eu não controlo carga, se eu não periodizo, né? Eu tenho que ter a noção dessas coisas para eu saber qual transformação eu vou proporcionar para o meu aluno. Por quê? Porque a gente sabe.
A gente vem falando isso nas aulas. O que muda, o que altera, o que transforma no meu aluno, o trabalho que eu estou indicando, né? O exercício que eu estou ofertando, que eu estou oferecendo para ele. Se eu não tenho uma avaliação, se eu não tenho os parâmetros para isso, como que eu vou saber? Então, eu vejo profissional falando, cara, e dói, cara, dói o meu fígado, do meu rim, dói tudo, parece que é um chute no fígado e no rim, né? Quando o cara fala assim, não, eu não faço avaliação, eu não faço avaliação de uma repetição máxima. Como que você não faz? E como que você calcula a carga que o cara vai treinar? Como que você acompanha a carga? Vai no achômetro, você tem uma bola de cristal, né? Pega a bola de cristal, põe na sua frente e fala assim, não, para esse cara eu vou pôr um peso leve. Ah, para com isso, né? Então, vocês têm, né, aqui na faculdade, quando a gente fala da disciplina de avaliação física, uma das maiores referências do Brasil em avaliação física, que é o Ronaldo. O cara é referência do Brasil, cara, na avaliação. E tem gente que vem e não aproveita a aula dele. Pô, cabeção, cabeçudo demais, né? Não saber entender, por exemplo, né, a ideia do trabalho da avaliação. Ah, mas tem vários programas, tem isso, tem aquilo. Tem, cara, tem. Né? Só que o programa, ele faz de uma forma generalizada, né? Por exemplo, como que se mede VO2? Então, eu particularmente, eu uso o teste de 12. Tá antepassado? Tá. Eu falo para vocês, tá? Claro que tá. Por que tá antepassado? Porque ele foi desenvolvido lá na década de 70. Existem outras fórmulas hoje para fazer, né? Só que por que eu ainda uso o teste de 12? Porque eu tenho uma convicção e um desenvolvimento com os atletas que vêm fazendo isso comigo há mais tempo, que eles já aprenderam a fazer o teste. Então, eles têm uma condição muito boa de fazer o teste e ter bons resultados. Só que, esporadicamente, nos retestes, eu uso outras metodologias. Então, eu tenho na manga várias formas de estar mensurando o VO2. E daí o que acontece? Quando eu comparo os testes, eu vejo se ele está realmente fazendo o teste de 12 como ele tem que fazer, realmente se ele está evoluindo ou não. Então eu dou para os meus atletas gráficos, percentuais, resultados do que está acontecendo. E quando eu trago esses resultados para eles, o que eu faço? Ó, a partir de agora, eu e você, onde a gente vai chegar? Onde a gente vai estar na próxima competição? Qual o lugar do pódio? O que você vai treinar para chegar lá? Então, por exemplo, professor, isso em atleta tem que fazer, né? Não tem como, né? Não foge. Tem que fazer. Então, tem que fazer. Aí, se não fizer, não tem como. Mas aí é que tá, Daniel. Mas eu não preciso fazer só no atleta, eu posso fazer no meu cliente. Sim, sim. Eu tenho que fazer no meu cliente de personal. Por quê? Porque se ele está procurando um trabalho personalizado, ele está querendo sair do comum. Ele está querendo sair do oba-oba da academia. Desculpa quem trabalha com academia, mas se você pega, não tem como falar que não é oba-oba, cara. Tem um professor para 20 alunos na sala de musculação. Dificilmente esse cara vai conseguir fazer o controle de carga de todo mundo na mesma hora, no mesmo dia. É possível? É possível. Dá para ele escalonar e fazer. Não vai ficar a mesma qualidade? Não vai. Mas é melhor do que ele deixar, Deus dará. Então, tem muita coisa, né, dentro do treinamento resistido, dentro da academia, dentro da musculação, particularmente falando, que dá para a gente mudar, que dá para a gente fazer diferente. E por que a gente fala tanto da musculação quando a gente toca no assunto do treinamento resistido? Falei isso na primeira aula, vamos ver quem lembra. Tirando os boxes de CrossFit, o que mantém, né, que os boxes de CrossFit normalmente eles são independentes, mas o que mantém as academias funcionando é a musculação. Ah, mas eu tenho step, eu tenho body, não sei o quê, eu tenho dança, eu tenho jazz, eu tenho... Tem musculação? Tem. Quantos alunos tem na musculação e quantos tem nas outras modalidades?
Só você contar, você vê que quem mantém a academia é a musculação. Por quê? Porque as pessoas procuram, porque as pessoas veem o resultado, porque as pessoas sabem da importância e sabem, né, do o quanto de benefício a musculação vai trazer. É claro que as outras têm benefícios? Tem, não estou dizendo que não. Mas ali é a maior parte das pessoas que está envolvida. Tudo bem? Só que hoje, na nossa aula, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na aula anterior, né? E aí entra uma coisa que é muito legal, que é muito importante. Olha lá. Já apareceu aí para vocês? Hoje a gente vai falar disso aqui, ó. Alterações fisiológicas e metabólicas ao exercício resistido. E se vocês olharem aqui, ó, são só 10 slides, porque o último é o muito obrigado. Tirando o primeiro que eu ponho, que é treinamento resistido, com o meu nome, esse aqui que é o título, então eu já tirei 3. De 11, caiu para 8. Então, o material é pequeno, né? A quantidade de slides é pequena, mas a discussão, a conversa, a troca de ideias entre a gente, hoje vai ser maior. Porque hoje eu vou buscar em vocês a informação, o que vocês entendem, e depois, se for necessário, eu faço a complementação. Tudo bem? Hoje a aula vai ser completamente invertida. Tranquilo assim? Então, quem falar para mim assim, pô, eu não gosto de falar, tô sem microfone, para de ser mentiroso, tá todo mundo conversando comigo até agora. Então, olha lá. Quando a gente fala dessa, o que são alterações fisiológicas e metabólicas que são aplicadas ao exercício resistido? Quem sabe me responder isso? Quem pode começar? Isso realmente acontece ou eu estou inventando? Professor, é a alteração que o corpo faz frente ao exercício. Alterações no... Mas a gente falou de alteração que o corpo tem, das adaptações que o corpo tem frente ao exercício, a gente já falou na aula passada. Qual é a diferença dessa parte fisiológica e metabólica do que a gente falou na parte estrutural da semana passada? É que aí vai alterar células, como que eu posso dizer? O que a fisiologia representa? A fisiologia e o metabolismo representam no funcionamento do nosso organismo? Pode repetir, professor? O que a fisiologia e o metabolismo representam no funcionamento do nosso organismo? Olha aí, silêncio paira no ar. Galera, a fisiologia, quando a gente estuda a fisiologia, a gente estuda o quê? Não é a forma como funciona o nosso organismo? Se eu pegar um livro de fisiologia humana e um livro de fisiologia do exercício, qual é a diferença conceitual entre eles? De fisiologia humana, eu vou ver a parte médica, certo? O que é normal, quando está dentro do padrão adequado e tudo mais. Quando eu falo da fisiologia do exercício, eu falo de adaptações metabólicas e fisiológicas quando o meu corpo está sob estresse, sob estímulo que pode levá-lo ao estresse. Só que daí o que acontece? Nosso organismo, muito inteligente, né? A máquina perfeita que Papai do Céu fez para a gente, se adapta a essa intensidade, a essa carga e faz transformações estruturais, fisiológicas, metabólicas, que vão levar a um funcionamento ainda melhor. Perfeito? Ou pior. Pode acontecer isso através do treinamento resistido? O que vocês acham? Professor, repete aí. Olha Pode lá. acontecer alterações?
positivas e negativas. Sim ou não? Pode acontecer? Eu acho que sim. E por quê, Daniel? Por quê? O corpo vai começar a se adaptar à carga que ele está sendo imposta, né? Ele vai começar a ter, por exemplo, frequência cardíaca aumenta, a tela estabilizar, pressão arterial aumenta. E isso é bom ou ruim? É bom. É uma adaptação do nosso corpo frente ao exercício aí. No Mas caso do e se eu exercício já sou hipertenso? na verdade, aí vai ter que ter uma prescrição de exercício mais adequada para o hipertenso. Então, mas mesmo sendo mais adequado, no momento da atividade do treino em si, a minha pressão vai aumentar, você concorda? Sim. E daí? Isso é bom ou é ruim? Calma aí. Pegar. Tô calmo. Se eu estiver nervoso, eu quebro o computador. Se vai ser bom, por exemplo, para um hipertenso, A hora do treino subir a pressão dele. Que vai subir. É bom ou é ruim? não, é bom. Eu acho que sim, eu acho que é bom. É bom. Até É quando? bom. Até, eu acho que acho que ela não pode subir até o nível de isso ter uma descompensação, no caso, Eu não posso fugir do equilíbrio. do equilíbrio. Aí é que tá. Então, o que é necessário nesse momento? Que eu tenha, além da prescrição adequada, a observação e o acompanhamento adequado. Por quê? Porque eu sei que vai subir a pressão do cara. Vai, sem problema. Só que até onde eu posso ir? Se eu não monitoro, se eu não acompanho, se eu não tenho feedback imediato desse meu aluno, eu posso estar pondo a vida dele em risco. E estou falando, ó, a vida dele em risco. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Agora, eu sei que essa alteração que eu estou fazendo, em médio e longo prazo, vai trazer para ele benefícios, porque através do exercício eu vou conseguir estabilizar e diminuir a pressão arterial desse cara. Então eu vou tirar ele de remédio. Eu vou, entre aspas, consertar o problema fisiológico e metabólico que ele tinha. Então, galera, se eu não tenho o conhecimento da fisiologia, né, se eu não estudei lá a fisiologia e não continuo estudando a fisiologia, tem gente que fala para mim, me encontra e fala assim, eu vou trabalhar com personal, professor. Pô, que legal. E aí, como é que é a fisiologia? Nossa, odeio fisiologia. Eu falo, então para, velho, não vai ser personal. Por quê? Porque não condiz. Não é quem quer trabalhar com personal, na verdade, todo profissional de educação física, quem vai trabalhar com escola, quem vai trabalhar com personal, quem vai trabalhar com treinamento, quem vai trabalhar com alto rendimento, com recreação, tem que saber da fisiologia, tem que saber o que você está provocando no corpo daquela pessoa que está com você naquele momento, né? Para você saber até onde você pode ir, para você saber o que você está estimulando naquele corpo, o que você está estimulando naquele organismo quando você faz uma atividade, seja ela um treinamento resistido, uma atividade recreativa ou um treinamento de alto rendimento, né? Quando eu falo treinamento resistido, pensando na estética na academia, né? Então eu tenho que ter, por exemplo, controle de carga, ó, pode ver, os dois estão provavelmente aqui um box, eles estão fazendo o mesmo exercício, mas qual é a carga que o rapaz está usando? Qual é a carga que a moça está usando? Será que em algum momento a carga que ela usa pode ser maior que a dele? Sem isso trazer prejuízo para ela? Sim ou não? Sim, na minha opinião, sim. Na hora que a carga para ele já tiver, digamos, um limite e o dela ainda for suficiente, o corpo dela ainda responder suficientemente para aumentar a carga, sim. Aí, perfeito.
E como que você vai saber se é suficiente ou não para aumentar a carga? Aí acho que é a questão do tanto do feedback, né, da avaliação que foi imposta pelo professor, por você, no caso, na hora do início do treinamento, antes de iniciar o treinamento, você saber carga máxima, VO2 máximo e tudo mais. E o quanto ela está se adaptando. Perdão, não entendi. E entender o quanto a pessoa está se adaptando. Né? Sim, a evolução da pessoa, né? Você vai acompanhando a evolução. Exatamente, eu preciso acompanhar essa evolução. Então, não é só Professor, avaliar, eu preciso reavaliar periodicamente. Diga, quem chamou? eu acho que ela até pode ter pegado mais carga, com menos, no caso aí, no primeiro exercício com menos carga, mas, sei lá, no final da sessão de exercício dela, você vai somar a carga total dela, ela pode até pegar até mais carga que ele, certo? Sim, é exatamente isso. O grande problema é que, às vezes, a gente, por um pré-conceito já estabelecido, a gente sabe que, fisiologicamente, né, falando, a mulher, quando a gente fala de carga, de trabalho de força, o homem tem cerca de 30% a mais de performance que a mulher. Beleza. Sim, tem. Mas e daí? Agora, quanto é esse 30% a mais? Quanto tempo esse cara tem de treino? Quanto tempo ela tem de treino? De repente, ele é um cara que está lá no box, que está na academia, que está no crossfit, que está na atividade que ele quer, pura e simplesmente pensando na estética, na qualidade de vida e na saúde. E, de repente, ela é uma atleta profissional. É lógico que ela, enquanto atleta profissional, vai ter um treinamento muito mais intenso, muito mais volumoso do que o dele. E as cargas que ela vai usar serão muito maiores, sem dúvida. Então, por exemplo, vou falar de mim, né? O meu pessoal lá do atletismo. Eu tenho uma menina agora faz 18 anos esse ano, que ela é velocista, né? E ela é muito forte, muito forte. Ela, quando ela vai fazer os trabalhos de agachamento, os trabalhos de avanço, o trabalho de arranco que eu faço com eles, pré-treino para transferência imediata, né? Ela tem muito mais experiência no trabalho, ela treina muito mais tempo que os meninos que estão com ela. Então, os meninos da mesma idade trabalham com cargas cerca de 25%, 30% menores que a dela. E ela faz numa boa, e os caras estão fazendo morrendo. Ah, mas na hora que dá o tiro, né? Ela nunca ganha dos caras. Sim, ela não ganha. Por quê? Você vai ver a estatura deles e dela, é muito diferente. Então, você vai medir a amplitude da passada, a deles é maior. É claro que eles, com menos esforço, com um número menor de passadas, terminam, né, os 100 metros que eles precisam percorrer num tempo menor que o dela. Só que tem um detalhe. Ela tem tempo para o Troféu Brasil, eles não têm. Por quê? Porque a diferença dos índices também é grande. Então, eles precisam evoluir muito mais para se classificar e ela já está num processo de polimento, a gente pensando em pódio no Troféu Brasil se a gente tiver esse ano. Então, olha a diferença do negócio, né? Eu preciso entender todo esse processo, todo esse conjunto de informações, o lastro fisiológico que essa atleta traz para mim, né, em relação aos outros meninos. O lastro fisiológico dela é maior, é melhor, né? Então, esse acervo que ela traz de potência, de exercício, de carga, a ajuda a evoluir mais do que eles. O que eles precisam fazer? Vão precisar acumular esse lastro fisiológico, eles vão precisar, eles não, eu no caso, vou precisar fazer alterações de estímulo, de controle de carga, de quilagem, de repetição, de número de treinos, para eles, para eu conseguir o objetivo que é a classificação do Troféu Brasil. E o que eu preciso para isso? Para eles melhorar em 0,3, em 1 segundo, o tempo final deles. Tem um lá que eu preciso melhorar em 1 segundo. Cara, 1 segundo numa corrida de velocidade é tempo, que é uma eternidade.
Então, eu tenho que entender qual vai ser todo o processo, como eu vou construir todo esse processo para ele chegar. É possível? É, né? Em tempos de pandemia, complica porque a gente treina muito menos, mas é possível. Agora, o quanto ele vai se entregar, o quanto ele vai se envolver, o quanto ele vai estar disposto a fazer essas alterações que eu preciso para que ele consiga chegar no objetivo. E daí eu quero que vocês tragam também a experiência e a vivência de vocês, no trabalho de vocês, né? No que vocês estão fazendo, como está desenvolvendo. Aí a gente consegue discutir, tudo bem? Então, olha lá. Quando a gente fala de aceleração de metabolismo, né, a famosa queima de gordura, né, é possível fazer isso com treinamento resistido? Voltei aqui para ninguém. E aí, quem trabalha nas academias, é possível ou não? E já faço a segunda pergunta. Se for possível, como a gente faz? E se ninguém responder, eu vou acabar a aula. Hoje eu tô chantagista. Só faz o favor, só repete a primeira pergunta, por favor. Aumentar o metabolismo, entrar naquela parte de queima de gordura, é possível através do treinamento resistido? É possível. E como eu faço? A partir do momento que eu tenho uma intensidade, um volume de treino, eu aumento o metabolismo, aumento o gasto energético, que, consequentemente, vai ter a diminuição de gordura. Tá, mas quais são os patamares ou os limiares que eu tenho que estabelecer, avaliar e acompanhar para que isso funcione realmente? Já posso deixar aqui. O que ele respondeu está ótimo. E aí? Aí essa pergunta eu já não vou saber responder agora, não. Qual o limiar de queima de gordura, galera? Eu consigo queimar gordura se eu trabalhar no limiar anaeróbico? Sim ou não? Ou limiar... Aí tem que... Fala, Márcio. Aí acho que tem que ser no nível aeróbico, né? Como se diz, um ritmo, numa frequência cardíaca mais alta para me atingir o gasto energético, né? Então, aí é que tá. Mais alta quanto? Até onde eu posso aumentar ou não posso aumentar? Também não vou saber responder isso aí, não. Aí é que tá. Lembra que eu falei que a gente precisa se apaixonar pela fisiologia e entender? Sim. Para eu não ficar no achismo? O professor, é aquele esquema do 70% da frequência máxima lá? Sim, a gente vai trabalhar num percentual de frequência, só que os 70% seria o limite superior, né? Quanto mais alto eu trabalhar, mais próximo do limiar anaeróbio eu estou. E o limiar anaeróbio, eu não vou fazer a ativação, por exemplo, de ciclo de Krebs durante o exercício. E se eu não faço a ativação do ciclo de Krebs durante o exercício, qual erro eu estou cometendo? Eu não entro na faixa de queima de gordura. Então, aí o que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou dando um tiro no meu próprio pé, né? Quando eu faço isso. Por quê? Hoje em dia, a gente ouve muito pessoal falando assim, né? Treino tem que ser moderado para trazer bons resultados. Mas o treino intenso, ele é melhor. O HIIT faz emagrecer muito mais, porque queima gordura durante 48 horas. Por que você treina todo dia, então?
Se você tem queima de gordura durante 48 horas, por que você treina todo dia? Será que é assim mesmo o negócio? Então a gente precisa entender. É claro que eu aumento o meu metabolismo, eu faço alterações, transformações, reações químicas que vão potencializar esse processo da degradação, né, da decomposição dessas células de gordura, fazendo com que eu perca medidas, que eu emagreça e tudo mais, durante as 48 horas. É verdade? É verdade. Só que é claro que as primeiras horas imediatas do pós-treino, pós-estímulo, eu tenho uma queima, uma utilização dessa gordura muito maior do que lá no final das 48 horas. Então, se eu tenho a continuidade no treinamento, se eu faço isso todo dia, eu mantenho esse metabolismo alterado, né? Mantenho ele mais alto mais tempo. Não é que eu vou queimar 100% de gordura no pós-treino e até 48 horas depois vai estar queimando 100%. Não, vai estar diminuindo. Por quê? Porque meu corpo vai se adaptando. Porque ele vai voltando ao normal. Porque a gente precisa entender o seguinte, galera. Nosso cérebro, ele ainda tem, né, as informações, né, dos nossos antepassados. A gente traz com a gente as informações dos nossos antepassados. E quais são as informações dos nossos antepassados? Poupe energia. Para de gastar o que você tem. Por quê? Porque como que viviam mesmo os nossos antepassados? Indo atrás de alimentos. Eles precisavam Quando tinha para passar. comer, tinha que comer e ficava, não sabia quando ia voltar a comer, então tinha que guardar. Exatamente. E essa informação está nas nossas células, está no nosso cérebro, está no nosso instinto até agora. Mesmo a gente tendo supermercado, fast food e tal, lá na época das cavernas não tinha, não sei se vocês sabem, né? Os caras tinham que ir caçar, velho. E corria atrás da caça e ó, saía na porrada, porque quando eles não tinham armas, né? Porque não existia arma de fogo nem nada, eles tiveram que criar isso do nada. Então, a ideia, né, é essa, né? Não existia iFood, que o cara ligava e a comida chegava na porta da casa dele do jeito que ele queria, né? Então, ele tinha que se poupar. E o nosso corpo faz isso até hoje. Por que que quando você tem... Quem aqui treina de manhãzinha? Mas bem de manhãzinha, tipo 5 horas da manhã. Alguém de vocês faz isso? Eu já Eu fiz. treinava. Então, eu já fiz. Eu mudei o meu horário. Por quê? Porque eu, cara, me sabotava direto. Né? Acordava 5 horas, tocava o celular 5 horas da manhã, velho. Aí minha esposa nem se mexia na cama. Eu levantava devagarzinho, eu olhava. Pô, tá garoando, eu vou sair de bicicleta na chuva? Não, vou ficar doente. Não vou. Voltava e deitava. Então hoje eu estabeleci que o melhor horário para eu treinar é na hora do almoço. Por quê? Porque eu vou para a academia antes do almoço, né? Tenho a alimentação regrada, a dieta certinha. E o que eu vou comer no pós-treino, eu tenho como levar para academia. Eu faço a minha marmitinha, pô, não dá tempo de eu voltar para casa, né? Então não vou treinar porque eu não vou conseguir almoçar. Não, não. A minha marmita está aqui, está dentro da minha bolsa, dá tempo de eu comer na escola. Porque eu estou mais perto da escola a hora que eu saio da academia do que da minha casa. Então eu vou para a escola e como lá. Acabou a minha desculpinha. Ah, mas e se chover? Dá para eu ir de ônibus. Não tem problema. Dá para eu levar outra roupa que se eu molhar na hora da chuva, eu troco e treino, eu troco e dou aula. Então eu comecei a limitar os meus elementos sabotadores. Aí eu consegui o resultado que eu queria, que eu esperava. E hoje não, na verdade foi ontem. Ontem eu atingi a meta principal que eu estabeleci para mim, que era chegar a 80 quilos. Ontem eu cheguei. Ontem, a hora que eu me pesei, 80 quilos. Pum, meta atingida. Então, a partir de agora, eu estou mudando o meu treinamento, porque eu atingi a minha meta de emagrecimento. Agora, eu tenho um trabalho de manutenção de peso
e de ganho de massa muscular sem aumentar o peso. Então agora eu mudo completamente, né? Completamente não, mas estruturalmente. Eu estou mudando a minha periodização de treino em relação à perda, né? Agora eu quero manutenção e aumento de massa muscular. Então, com isso eu vou mudar treinamento, vou mudar alimentação, vou mudar tempo de descanso, vou mudar uma série de coisas para entrar nesse novo patamar que eu estou estabelecendo para mim. E lembrando que, ó, só para vocês morram de inveja, tá? Do final de março do ano passado, né? Então, está fazendo um ano agora, tá? Agora, no finalzinho de março, eu não tenho exatamente a data, mas de lá para cá, eu de 127 quilos e 700 gramas que eu tinha, estou hoje com 80. Então, foram 47 quilos e 700 gramas em um ano. Com saúde, com resultado, com força, sem perda de massa muscular. Para não falar que eu não perdi massa muscular. Desses 47 quilos, eu perdi 2,3 kg de massa muscular. Eu acho que está um resultado excelente. Ainda tem algumas coisinhas que esteticamente eu quero mudar? Tem, né? Mas agora, já objetivo atingido, agora dá para trabalhar isso, né? Então, daí entra agora o quê? As mudanças estruturais, o que a gente falou da aula passada. As mudanças metabólicas, eu já consegui com o que eu queria. Vou parar essas mudanças? Não. Mas eu vou diminuir a intensidade das mesmas. Por quê? Porque eu vou mudar o tipo de treino. Vocês conseguem entender isso ou não? Lembra lá, quando vocês tiveram um treinamento esportivo, que falava da especificidade do treino? Agora, o caminho, né, da minha periodização é essa, a especificidade do treino. Eu vou mudar a especificidade do treino. Galera, fala comigo, pelo amor de Deus, parece que não tem ninguém na sala. Quando eu compartilho assim, eu não vejo mais quem tá? Se vocês saíram, já era. Estamos aqui, professor, estamos aqui, vamos lá. Não, mas e daí? O que vocês falam sobre isso? O que vocês entendem disso? Sobre o quê? Do que eu acabei de falar, dessa mudança da especificidade. Eu não entendi sua pergunta, professor, desculpa. O que vocês entendem da mudança da especificidade do treinamento? Olha lá, eu tenho fenômenos no treino, né, divididos em dois grupos, ó, anabolismo e catabolismo. Então, o anabolismo eu vou fazer a síntese, né? Então, aqui, quando eu falo em anabolismo, qual é a primeira coisa que eu penso? Em aumento de massa muscular, não é isso? Vou sintetizar proteína e aumentar minha massa muscular. O catabolismo, fazer o processo de degradação. O que eu penso aqui? Está utilizando gordura Queima de como gordura? fonte de energia, exatamente. Né? Então eu vou degradar a gordura. Eu estou fazendo catabolismo? Muita gente só pensa no catabolismo quando a gente fala de tá perdendo massa muscular. E não necessariamente é só isso. Tudo bem? Então, o que eu tenho que entender no meu metabolismo, no meu processo metabólico, é isso aqui, ó. Treinamento resistido como exercício físico ajuda a acelerar o metabolismo. Quando o treino, né, com o objetivo de força ou hipertrofia, aumenta a estrutura muscular. E esta capacidade de metabolizar, ou seja, queimar a célula de gordura. Galera, eu consigo queimar gordura tendo adaptação de hipertrofia no meu sistema? É possível fazer isso? Ou eu estou viajando quando eu falo isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando, tipo, um treino de hipertrofia, professor, é isso? Então, existe treino de hipertrofia, Daniel? Ou todos vocês estão na aula? A gente falou disso na aula passada também. Foi os treinos lá que você deu, né? Existe treino de hipertrofia?
Específico para hipertrofia, alguns treinos vão hipertrofiar mais. Aumento conforme o aumento da carga e tudo mais. Mas o que é a hipertrofia em si, fisiologicamente falando? É o aumento da fibra muscular, com a quebra que acontece, é uma adaptação que o corpo gera para que no próximo exercício, né, na próxima série, na próxima semana, ou daqui 8 semanas, daqui 6 semanas, o corpo esteja já adaptado àquele tipo de esforço, não, aquele tipo de estímulo que foi dado para que ocorra um novo estímulo e outra nova quebra de platô e evolução. Isso, para ele, então, e aí ele vai evoluindo. A palavra-chave do negócio, você falou, é a adaptação. Então, hipertrofia é uma adaptação do seu músculo a uma nova realidade. Concorda? Sim. Beleza. Qual o treino que vai te levar à hipertrofia? Musculação? Todo e qualquer treino sim, com carga não, resistido. Com carga. Então não tem um treino específico de hipertrofia. Porque, por exemplo, eu andando de bicicleta todos os dias, como eu estou fazendo, usando a marcha adequada, né, a carga adequada, a wattage adequada, na hora que eu estou pedalando, eu estou tendo hipertrofia de membros inferiores e não estou fazendo musculação. Mas pedalar, treino aeróbio, aeróbio vai queimar. Quem falou? É verdade, isso aí é mesmo. Entendeu? Esse é o X da questão. Como eu estou promovendo essa adaptação? Tá? Não só na academia, né? Não só na musculação. Na academia, não só na musculação. E tem gente que acha que quando eu falo isso, eu estou falando um absurdo gigantesco. E não é. Por quê? Porque eu sei como eu tenho que pedalar. Entendeu? Então, o estímulo que eu faço para suplantar, né, alguns platôs que a gente alcança, né, atinge no treinamento, atendem à minha necessidade da adaptação hipertrófica naquele momento. Beleza. Tem o suporte proteico adequado para aquilo? A parte nutricional está, né, sendo suficiente para que eu consiga, né, fazer essa reposição proteica e o meu organismo fazer o aumento da minha massa muscular? Estou conseguindo. Beleza. Então pronto, tá certo. Então a gente começa a perceber que todo esse trabalho da aceleração metabólica, ele não é pura e simplesmente só o exercício. Ele é um fator multidisciplinar. Eu preciso ter, né, suporte, conhecimento e suporte nutricional, né, com um profissional adequado. Eu tenho que ter conhecimento do exercício adequado, eu tenho que ter a avaliação física correta, porque todos esses fatores metabólicos, eles são influenciados pela idade, pelo sexo, pelo peso corporal e também pelo exercício. Por quê? A intensidade que eu coloco no exercício, de acordo com o resultado que eu pretendo, vai fazer a diferença nessa adaptação metabólica. Professor. Oi. Diga. Na minha opinião, acho que falta uma coisa no estudo que o senhor falou aí para atingir esse objetivo. O descanso, que também faz parte, né? Sim, mas como a gente está falando agora do treino, o descanso, ele entra no período da supercompensação, da adaptação. Então é assim, eu tenho que estimular de acordo com idade, sexo, peso corporal e o exercício que eu vou usar, intensidade e volume no exercício, pensando no anabolismo ou no catabolismo, né? Com o objetivo que eu quero do meu treino, e depois que eu terminei, o descanso é de extrema importância. Não tem como falar que não. O tripé, né? A base tridimensional do negócio é
alimentação, exercício e descanso. Se eu não tenho esses 3 pilares muito bem estabelecidos, planejados e adequados para o meu objetivo, eu não chego no objetivo. Então, por exemplo, o que eu vejo, né, algumas vezes as pessoas falando, fazendo, e fica até engraçado, né? Esses dias eu estava conversando no grupo da família, o pessoal falando do quanto eu emagreci e tal, o que eu fiz, né? Aí eu falei para eles da dieta que eu estou fazendo, acompanhada por nutricionista, né? Minha personal nutri, que é minha filha, tá? Então tá o tempo todo comigo. Aí o que aconteceu? Um dos meus primos falou assim, não, mas eu treino, eu saio para pedalar todo dia para poder chegar na hora do almoço e comer pra caramba. Eu falei, por isso que você não emagrece. Tudo que você queimou, tudo que você gastou de energia, você vem e repõe muito mais do que você precisa, você não vai emagrecer. Por quê? Se eu quero emagrecer, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Débito calórico. Eu tenho que consumir menos do que eu gasto, sem perder saúde. Então, o nutricionista vai calcular o meu metabolismo basal e vai calcular o que eu tenho, de acordo com o que eu relatar para ele do que eu treino. Ele vai calcular o que eu gasto e vai falar, ó, beleza, você precisa no dia de 2.000 calorias. Vou fazer uma dieta para você com 1.600. Por quê? Porque essas 400 calorias menos, né, de ingestão menos do que eu preciso, vai fazer a utilização da minha gordura como fonte de energia e tudo mais. Só que isso tudo, cara, tem ciência por trás, né? Tem conhecimento científico por trás. Então, ao eu acelerar esse meu metabolismo, eu começo a usar de forma inteligente, consciente, as reservas que eu tenho, né? E daí as pessoas às vezes falam assim, não, mas eu quero ficar igual um fisiculturista com 2% de gordura no corpo. É possível? É. É viável? É necessário? Né? Não. Por quê? Por que não é necessário? Por que não é viável? Porque eu não sou atleta Eu tô profissional. levando meu corpo ao estresse demais. Eu Então, vê lá o estresse, né, que esse fisiculturista vive, né, o quanto de, entre aspas, prejuízo para a saúde dele ele tem para chegar nesse nível de gordura corporal, né? Veja se vale a pena para você. Veja se é isso mesmo que você quer para sua vida, né? Conversa com um atleta profissional e vê com ele, né, o quanto de estresse, o quanto de abdicação ele teve na vida dele durante o período, né, de atleta profissional. É isso que você quer? Essa é a sua vida? Então, se você está pensando em estética, você tem que virar a chavinha, né? Então, daí entra a ideia do profissional de educação física de mostrar, né, sinceramente para o seu aluno onde ele pode chegar, onde ele deve chegar. Será que vale a pena fazer isso? Entendeu? Eu estava dando personal para um casal, né? Os dois se aposentaram na mesma época, agora mudaram aqui de São José, eu parei de dar aula para eles. Mas assim, eles se aposentaram na mesma época, eu comecei a dar aula para eles. Aí no dia que eu fiz a avaliação física, né, eu fiz a anamnese e o marido falou algumas coisas, a esposa falou algumas coisas, e eu falei, tá, beleza, vocês têm o objetivo de vocês.
Alô, alô. Acho que deu uma caidinha na internet do professor de novo. Então, acho também. O professor não entrou, não falou mais nada. Achei que o meu que tinha travado aqui, todo mundo tava quieto. Ih, quase caiu. Alguém tem o número dele aí? Só tem mais 3 alunos aqui só também, mano? É, só nós 3, mano. Vou mandar mensagem para ele aqui. Sabia que eu tinha caído? Tô falando com vocês há um tempão, ninguém tá respondendo. Sabia que eu tinha caído? Faz muito tempo que vocês não estão me ouvindo? Uns Faz 3 tempo aí, minutos, mais ou professor. menos. Oi? Faz quanto tempo? 3, 5 minutos. Uns 3 Caramba, eu tô falando aqui que nem um doido e vocês nem estão aí, então. Caramba, olha só. Não, na verdade, nós tava aqui. Quem não tava aqui era o senhor. Então, cara, é isso que eu tô falando. Mas para mim, aparece que eu tô conectado. É isso que eu tô falando. E eu tô perguntando para vocês, eu parei, por exemplo, de compartilhar, né, o slide, e tô comentando e perguntando para vocês, e para mim tá tudo conectado aqui. Aí agora que apareceu, você tá reingressando na coisa. Daí vocês falam que faz um tempo que eu tô sem. Eu não entendo, cara. Só na aula de vocês está acontecendo isso. Eu acho que o negócio é pessoal. Com a turma do handball, a turma que eu dei aula de manhã hoje, né? A turma de ontem, não cai uma vez a aula, cara. Não sei o que acontece com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui de novo e vou refazer a pergunta que eu fiz, tá? Aqui cai que é muita gente participando da aula, professor. Então, mas nas outras turmas, eu acho que é porque assim. Não, é muita gente. Tem 3 alunos. Não, mas o problema não é a quantidade, mas o silêncio de vocês, a interação de vocês menor, eu acho que faz isso. Porque nas outras, o pessoal fala mais, participa mais e não cai. E vocês, como estão mais ouvindo, pode ser que o sistema entenda alguma coisa da não participação e derruba a sala depois de um tempo. Não sei se eu estou falando alguma besteira ou não, tá? Então, é bom vocês estarem falando mais, porque demora mais para cair, beleza? Olha lá, a gente falou aqui de 2 alterações, né, metabólicas quando a gente fala da queima de gordura. Então, a gente tem o anabolismo e o catabolismo. E agora, eu estou falando aqui, vamos mudar, né, a chavinha, vamos entrar aqui no aumento da musculatura, falando de volume e força. Quando a gente fala de volume, né, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a hipertrofia, certo? O aumento da massa muscular. E quando a gente fala de força, é possível aumentar força muscular sem fazer adaptação de hipertrofia? Sim, porque a hipertrofia ela é o aumento das células intramusculares, né? E o aumento de força é a resistência muscular, não é? Tá, beleza. E como eu faço isso, Márcio? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei, não. Cara, uma vez eu vi um programa de stand-up que o cara falava o seguinte, o Murilo Gun, que ele falou que gostava muito de matemática. E quando ele falou isso, né, na escola e tal,
todo mundo começava a perguntar para ele, tirar dúvida de matemática e tal, não sei o que. Ele falou, não, peraí, eu gosto. Eu não falei que eu sei. Gostar é uma coisa, né? Saber é completamente diferente. Mas, na verdade, é exatamente isso, né? Eu tenho tipos diferentes de força. E eu tenho, dentre esses tipos de força, formas diferentes de treiná-los. Então, se eu estou treinando a força de uma forma diferente, não necessariamente eu vou treinar dentro de uma intensidade que vai, por exemplo, estimular, né, a hipertrofia. Então, por exemplo, eu quero treinar resistência muscular localizada. Como se treina resistência muscular localizada na academia, Daniel, Márcio e André? Tem como? Vou parar de compartilhar aqui para Treinos ver se... isométricos? Oi? Com treinos isométricos? Então, ó, quando eu trabalho a isometria, eu aumento bastante força. Beleza. Mas e a resistência muscular localizada? O que é a resistência muscular localizada? Trabalho para vocês, pesquisa aí. Resistência muscular localizada, resistência de força, resistência prolongada de força e força rápida. Vem com essas 4 definições para mim e a gente continua a aula. Vocês têm 10 minutos. Soca no Google aí, vamos ver se vocês acham. Quais são essas definições? Acho que a gente já falou disso em outras aulas. Não consegui pegar nenhum, professor. Tá cortando muito. Resistência muscular localizada, Ah, resistência de força, resistência prolongada de força e força rápida. Quais são as diferenças entre isso tudo em conceito e definição? A resistência muscular localizada é o tempo que o músculo é capaz de aguentar, de fazer mais força, por mais tempo. Né? É o tempo máximo que os nossos músculos são capazes de fazer força. É a definição que está aqui no Google. Beleza. Como que eu treino isso? Hein, Márcio? Pera aí. Tô operando. Pera aí, rapidão. Rapidão, tô operando. Professor, tipo um RM, sei lá? Um levantamento livre, por exemplo. Não? A resistência muscular localizada, não. Não? A RML, não. Isso é força máxima. Aumentar o ritmo gradativamente. É um dos que apareceu aqui. Tá, beleza, aumentar o ritmo gradativamente. Então vamos pensar na academia, quando a pessoa chega para você e ela tá fraca, ela nunca treinou. Você começa dando lá, vai lá para ela uma série de 10, 2 séries de 10, 3 séries de 10. Só que essa adaptação para ela foi muito rápida e ela não conseguiu aumentar isso. O que você pode fazer? Você não pode aumentar, por exemplo, a quantidade de repetições que ela faz? 2 séries de 20, 2 séries de 25. Você não vai estar. Aumentar a repetição. Exatamente. Não é a quantidade de vezes que ela consegue fazer a força, repetir essa força por mais tempo? Então, se ela fazia com 10 e ela está conseguindo fazer com 25, numa carga 30% de uma RM, 20, 30% de uma RM, ela está melhorando a resistência muscular localizada dela. Beleza? Então, por exemplo, eu trabalhava com os meus meninos no handball esses 4 tipos de força. No atletismo, eu trabalho resistência muscular localizada, resistência prolongada de força, força rápida para alguns, e para alguns eu trabalho força máxima. Para quem será que eu trabalho força máxima? O que vocês acham? Para qual grupo de provas do atletismo? Vocês já tiveram atletismo. E o professor que deu aula para vocês é bom, hein? Conversei com ele, ele falou para mim que falou dos grupos de prova. Eu trabalho força máxima com o pessoal
dos lançamentos e arremessos. Por quê? Eles precisam desenvolver força máxima para lançar e arremessar o mais longe possível. Eles não precisam de resistência, mas precisam de força. Sim. De resistência eles até precisam, mas eles precisam muito mais, né? De força rápida, de força máxima e força rápida, né? De potência. Por quê? Porque eles têm 6 chances numa competição para ser o campeão. Ele chegou na final. Ia perguntar isso. Ele tem 6 arremessos e vale o melhor dos 6. Entendeu? Então, o cara vai lá fazer um arremesso, por exemplo, você pega o peso. O peso tem 7 kg, 140 gramas. Aquela bola de ferro. Ele tem 6 chances de arremessar. E vale a maior distância que ele conseguir nessas 6 chances. Então, o que eu tenho que treinar com ele? No período de base, eu vou treinar com ele a resistência muscular, porque ele vai ter que fazer muitas vezes e tal, repetir, treinar e consertar técnica, beleza. Só que quanto mais perto da competição, eu vou mudando o tipo de estímulo. Aí eu vou treinar a força rápida, que é o quê? Eu já desenvolvi com ele a força máxima, ele tá com uma RM, ferradona, só que daí eu tenho que pegar, colocar o peso para ele, e ele tem que transferir essa força máxima que eu treinei para a técnica. E a técnica, quanto mais rápido ele executar, maior o percentual de utilização dessa força máxima vai ser implicado ali. Então, eu trabalho com ele, né, de uma forma que ele faça a transferência dessa força para a técnica, da forma mais potente possível. E para trabalhar isso, eu preciso trabalhar muito próximo da força máxima. Então, por exemplo, quando eu vou treinar com o meu atleta, e eu quero um treino de transferência, eu pego, por exemplo, uma anilha de 10 quilos, de 15 quilos, e faço ele arremessar, dentro do movimento da técnica. Ele arremessa 3, 4 vezes. Termina sem intervalo nenhum, ele pega o peso oficial, que é 7 quilos, e ele vai fazer um arremesso completo, para ter a transferência. Ele fez o recrutamento de unidade motora com 15 quilos, com 20 quilos. Depois, na hora que ele pega 7, ficou leve, não ficou? E ele tem que transferir na maior potência possível. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adaptando o treinamento a uma realidade de força que eu não preciso para esse cara, por exemplo, de hipertrofia. Por que eu não preciso de hipertrofia? Porque quanto mais ele aumenta o peso dele, porque o músculo maior pesa também, né? Ah, tudo bem, pesa menos que a gordura. Sim, pesa menos que a gordura, mas pesa. Pode ser que eu diminua a velocidade dele se eu hipertrofiar muito próximo da prova. Se eu tiver uma adaptação hipertrófica muito próxima da prova, ele ganhou 4, 5 quilos, né? No mês da prova, pode ser que ele fique mais lento. Isso, para mim, é interessante, se ele tem mais músculo, ele vai gerar mais força. Beleza, mas faz isso no período de base. Para ele ter o tempo de adaptação à velocidade, um novo status de velocidade, de potência, para ele ter o resultado adequado. Então, todo o planejamento que é feito para o ganho de força, para o ganho de hipertrofia, quando eu falo de atleta, tem que ser pensando na competição, no resultado que ele vai apresentar. Professor, mas eu não trabalho com atleta. Fala, Márcio. Hoje em dia a gente vê muito isso no MMA, né? Por exemplo, atletas que vai subir de categoria ou descer de categoria, principalmente que vai subir de categoria, né? Que vai ganhar mais peso. Sim. Ele sempre vai mais lento para a categoria de cima, né? Quer dizer, geralmente, né? Vai bem mais lento para a categoria de cima. Porque no MMA, cara, é uma desgraça que eles fazem periodização de 3, 4 meses no máximo. Porque os caras lutam em média 2 a 3 vezes por ano. Então, quando o cara consegue lutar 2 vezes por ano, ele faz uma periodização aí de quase um semestre. Dá para melhorar isso. Se o cara quer lutar mais, se ele luta 3 vezes por ano, cara, é 3, 4 meses de treino. Nem sempre você consegue fazer esse aumento. É claro que
vamos pensar numa coisa. Por que muita gente... Teve até uma menina que agora, semana passada, desmaiou na pesagem, vocês viram? Eu vi. Por quê? Porque ela teve que fazer uma perda hídrica, né? Ela fez uma desidratação muito forte para bater o peso. Por quê? Porque normalmente esses atletas já treinam acima do peso o ano inteiro e se matam, cara, para bater peso de categoria no dia de luta, tá? E o MMA ainda faz a pesagem, se eu não me engano, 2 dias antes. Para quê? Porque eles sabem, né? A organização sabe que os atletas fazem essas loucuras que eles fazem para bater peso. Então eles dão 2 dias para o cara se recuperar e chegar bem no dia da luta. Judô, o cara pesa no dia da luta. Às vezes 1 hora antes da luta. Se o cara não vem acompanhando certinho, cara, tem que fazer desidratação para bater peso, se ferra na hora de lutar. Entendeu? O que é muito melhor, o judô. Por quê? Porque se você estabelece, se o atleta já sabe que ele vai pesar no dia, cara, ele não vai fazer loucura. Então ele treina o tempo todo, o ano todo, o período todo de treinamento, muito próximo da categoria, né, do peso da categoria dele, para que ele não tenha que fazer loucura, né? Eu fui preparador físico da equipe, né, de kickboxing aqui de São José, né, da Hard Kick, muito tempo, treinei o Diego muito tempo, fiz a preparação física dele, foi campeão mundial e tudo. E uma das coisas que a gente sempre estabeleceu e trabalhou, que o Diego não treinava acima do peso dele. A gente sempre controlou o peso do Diego. Ele treinava assim, 1, 2 quilos acima do peso. Perder 1 quilo é fácil. O problema é que o cara tem que perder 5, 6 quilos num dia. É possível? É. Já vi cara perder mais, já vi cara perder 8, 9 quilos num dia. Entendeu? E assim, a gente dispensou, né? Mandou embora muito atleta que não aceitava treinar assim. O cara queria manter o treinamento dele ele com 10 quilos acima do peso, porque ele treinava melhor e tal, não sei o quê, e depois ele secava no dia. Eu nunca concordei com isso. E o Diego, que era o dono da equipe, também não achava isso legal. Então a gente tinha, aí um respaldava o outro quando a gente tinha que bater de frente com os atletas assim, entendeu? Então isso também ajuda bastante. Mas quando eu estou na academia e eu vou trabalhar só hipertrofia com o cara aqui, então eu tenho que entender o seguinte, ó. A força é a capacidade física de desenvolver tensão e realizar um trabalho, mover um objeto. É uma capacidade importante tanto para atletas como para cidadãos comuns, pois essa capacidade, ao avançar da idade, é diminuída. Quando treinada, sua diminuição é retardada. Então eu tenho que entender que treinar a força não é para o momento, é para a vida, né? Para a manutenção da minha saúde. Então o aumento da força acontece com interferência de 2 fatores, né? Neurais e anatômicos. Por que neurais? Quem sabe me dizer? O cérebro que vai mandar estímulo para as reações químicas para fazer toda a movimentação. Sim, mas a gente tem 2 tipos de fibras musculares, basicamente 2 tipos de fibras musculares. Quais são elas, Marcelo? É a vermelha e branca, que é a rápida, e a que é de velocidade e a de força, né? Sim, a rápida e a lenta, vamos dizer assim, né? Qual é a diferença entre elas? Você sabe? O que diferencia uma da outra? É a inervação muscular, é a inervação da fibra. Então, por isso que os fatores neurais são importantes. Eu preciso, né, por exemplo, quando eu vou trabalhar com atletas, na academia a gente não faz isso, mas quando vai trabalhar com atletas, normalmente a gente faz testes com os atletas para saber qual é a predominância de fibra muscular que esse cara tem. Por quê? Porque se eu tenho um cara que tem uma predominância de fibra muscular de contração rápida, é lógico que eu vou levar esse atleta para treinar as provas de velocidade, de força rápida. Se ele tem fibra de contração lenta, eu vou levar ele para as provas de resistência.
Por quê? Porque ele se encaixa mais nessas características. Aí eu não queimo o cara, entendeu? Eu não atrapalho, né, o rendimento do cara. Mas, quando eu estou falando de academia, eu preciso entender, né, como eu vou trabalhar, né, essas diferenças. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como se dá a contração muscular, né? A gente já falou isso na aula passada. E hoje, o que a gente precisa entender quando a gente fala da parte fisiológica e metabólica? A contração muscular depende prioritariamente do sistema energético ao qual eu vou treinar. Então, se eu não tenho reservas de ATP, da adenosina trifosfato, né, o ATP-CP, no intramuscular, eu dificilmente eu vou conseguir fazer uma atividade intensa, né? E essa ATP dura o quê? 10 segundos. Então a gente faz o quê? 4 a 6 repetições. Então, dependendo do tipo do grupo muscular, mais ou menos que isso. Só que daí o que eu preciso? Para fazer uma nova série, né, intensa, com bastante peso, que eu vou usar tudo isso, eu preciso aí pelo menos de uns 2 minutos de intervalo, de descanso. Por quê? Para o meu organismo reestabelecer o ATP-CP, recolocar energia lá no músculo para ele suportar o trabalho. Então, se eu quero treinar hipertrofia, eu tenho que saber que eu vou trabalhar com cargas intensas, né? E eu preciso dar descanso para os meus alunos, para os meus alunos de personal, que seja lá quem for. E por que eu preciso dar esse descanso para eles, né? Porque eu preciso que ele reestabeleça a energia para fazer o trabalho, tá? Então, e na hipertrofia, que eu trabalho um número maior de repetições, eu vou estar usando o glicogênio muscular, né? Então eu tenho que entender que para utilizar eu vou estar trabalhando entre 15 e 60 segundos. E para que eu consiga, né, dar aí um suporte desse glicogênio, eu preciso ter um descanso, um intervalo para a próxima série de mais ou menos 1 minuto. O Márcio falou no começo que faltou eu dizer sobre o descanso. Eu falei do descanso da supercompensação, mas esses intervalos entre as séries, eles também são importantes para que você consiga atingir adequadamente os objetivos. E se eles forem maior que isso, professor, é bom ou é ruim? E aí, Márcio, o que você me diz? Então, para o treino de hipertrofia, se passar muito tempo, acaba sendo ruim, porque você não vai chegar na fadiga muscular, você não vai chegar na falha, ou você não vai estar trabalhando adequadamente. E mesma coisa se for menor o tempo, você vai atingir a falha muito antes do que poderia ser. Tá. E por que é tão importante essa falha? Essa fadiga? Eu tô levando mais estresse para a musculatura, que consequentemente eu estando com a minha alimentação, proteína, macros e micronutrientes, ela vai fazer o processo fisiológico para o aumento da massa muscular. Tá. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, por que eu tenho que fazer 3 séries? Por que eu não posso fazer uma só até atingir a fadiga e pronto? O músculo não sabe contar mesmo, né? Assim que o pessoal fala? Mas se eu fizer uma série com que seja uma repetição muito alta, por exemplo, eu não vou conseguir uma carga muito alta. Eu vou estar trabalhando um tipo diferente, eu já vou estar trabalhando mais a força resistida, não é? Tá, muito bem. Qual é a carga ideal para eu trabalhar pensando na hipertrofia percentual? 60% a 85%? 60% a 85%. Ó, vou falar uma coisa para você. Eu trabalhava com os meus alunos do handball, 60% de uma repetição máxima, eles usavam, quando eles estavam com 60%,
eu nunca fiz série por repetição, tá? Com eles eu sempre trabalhei série por tempo. Então, quando eles estavam com 60% da carga máxima, eles trabalhavam com 20 segundos, na maior velocidade possível do exercício. E eu classificava isso, né? Fisiologicamente, isso é classificado como força rápida. Então, eles tinham que manter a velocidade, a potência do movimento durante 20 segundos com 60% da carga. Imagina que num supino, eles faziam entre 16 e 19 repetições em 20 segundos. Completas. Tá? E isso gerava hipertrofia neles. Por quê? Pequena, mas gerava. Por quê? Porque tem o estresse muscular, né? Não era de uma intensidade ou de uma abrangência tão grande para eles hipertrofiarem tanto, até porque eu, particularmente, não queria isso, né? Porque quanto mais peso o atleta ganhasse, mesmo sendo massa magra, era mais peso que ele tinha que carregar na quadra, correndo e saltando durante 60 minutos. Então, para a modalidade, não vale a pena. Agora, se eu consigo fazer isso, ao invés de uma vez só, fazer 3, 4 vezes durante um treino, né, o resultado da adaptação hipertrófica do cara vai ser muito maior. Então, o aumento, né, dessa massa muscular vai ser maior. Aí eu atinjo o objetivo do meu aluno, tá? Mas tem uma outra coisa que é muito importante também, que é esse aumento da irrigação sanguínea e principalmente o aumento da oxigenação. Por que isso é importante? Quem pode me dizer? Ele tá ligado à oxigenação muscular, né? O sangue carrega oxigênio. Se o músculo tá oxigenado, ele vai trabalhar na sua melhor performance. Quanto menor a oxigenação, menor a performance do muscular. Tá. E se a gente parar de falar de performance muscular, pensar no sistema vascular como um todo, qual é a vantagem? Meu corpo todo sendo irrigado, sendo a corrente sanguínea passando pro meu corpo todo, irrigando toda a parte do meu corpo. Tá, mas se a gente não falar só de irrigação, além da parte da irrigação, o que mais o seu sangue leva que é bom para o seu organismo? Nutrientes, Vitaminas, sais minerais, nutrientes, oxigênio, né? Por exemplo, um dos motivos das doenças crônico-degenerativas neurais, né? Parkinson, Alzheimer, né? É que o idoso, por diminuir força, por diminuir a atividade física, por diminuir a sua mobilidade e tudo mais, ele diminui também a oxigenação cerebral. E isso vai destruindo os neurônios e o acomete, né, de doenças crônico-degenerativas. Então, se eu tenho uma melhor irrigação, uma melhor oxigenação, como você falou, Márcio, eu não vou pensar só, né, na musculatura periférica. Eu penso também no meu sistema nervoso central, na manutenção e na melhora do meu estado de saúde. Por quê? Porque quanto melhor, entre aspas, corre o sangue nas veias, né, melhor vai ser, né, a minha... Ou melhor, não é melhor vai ser essa minha circulação sanguínea e eu evito, por exemplo, problemas como trombose, como varizes, né? Inchaço nas pernas por prejuízo na minha circulação, no meu retorno, né? No meu retorno venoso. Então tem várias coisas que acontecem, vários quesitos, né, vários itens que a gente pode citar dessa melhoria, né, da circulação sanguínea através do treino resistido. E outra coisa, qual é a importância dos músculos da panturrilha nessa circulação?
principalmente no retorno venoso? Vocês sabem? Por que às vezes a gente tem que usar meias de compressão para melhorar o retorno venoso? Danielzão sabe. Não sei não, porque eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa disso, mas não veio na memória. Já vi alguma coisa sobre, mas não O que é, lembro. professor? Panturrilha? É. A panturrilha é chamado do nosso segundo coração, né? Isso. Por que, Daniel? Né? Porque ela faz ela que ajuda nessa troca de gás, nessa troca de não só gás, mas é a troca de nutrientes. E o retorno venoso, né? E o retorno venoso. A bombear o retorno venoso para o coração. Então, até olha, né, anatomicamente falando, quando você olha os gêmeos, né, eles não lembram o formatinho do coração? Olha bem os dois bonitinhos para vocês verem. Ele lembra aquele coraçãozinho bonitinho que a gente desenha. Por quê? Porque ele faz essa função do retorno venoso. Ele ajuda, né, a bombear esse sangue que retorna ao coração, né, trazendo aí o gás carbônico e todas as impurezas, vamos dizer assim, quando o nosso sangue é filtrado. Então, é muito importante, né, todo esse trabalho do treinamento resistido, do fortalecimento, né, da manutenção da força muscular, exatamente para isso. Né? A panturrilha, como o Daniel falou, é o nosso segundo coração. Então, a gente tem que cuidar muito bem dela. Tá? Aí a gente tem uma outra coisa que é importante aqui, né, que o aumento da sensibilidade à insulina, decorrente aí do treinamento. A gente está quase terminando. Galera, vocês querem dar intervalo ou vamos direto e termina mais cedo? Vocês que mandam. Por mim, pode ir direto. Vamos direto? Tá. Então, olha lá. Diabetes é uma doença silenciosa, uma doença, que é punk, né? Leva a óbito, a amputação, a cegueira, traz um monte de problema, né? Por quê? Porque a gente não percebe. Diabetes não tem, assim, muitos sintomas, né? E os sintomas que tem, eles são facilmente ignorados por nós, né? E isso é muito complicado, por quê? Porque a gente não percebe, a gente vai ignorando os sintomas, a gente vai deixando as coisas acontecer, vai deixando o tempo passar, e a hora que o bicho pega, muitas vezes já é tarde demais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então é uma das patologias que mais leva a óbito, né? E qual é a característica? O aumento do açúcar no sangue, né? Por quê? Porque o pâncreas, ele não produz insulina, né, que é o hormônio que trabalha o metabolismo do açúcar e da gordura. Agora, tem um detalhe que é muito importante. O meu pai, por exemplo, era dependente de insulina, então ele fazia aplicação de insulina, ele era diabético, fazia aplicação de insulina. Tem gente que, com o treinamento, consegue melhorar, né, a capacidade aí da sensibilidade à insulina, só que dificilmente quem começa a usar a insulina, a aplicação de insulina, consegue deixar de aplicar, tá? É muito difícil, porque a partir do momento que a gente aplica, o pâncreas começa a produzir menos, tá? Então, assim, quando a gente faz o exercício resistido, né, a gente começa a combater esse diabetes tipo 2 e ele tem algumas características, né? Esse combate à diabetes, ele traz os benefícios principais: diminuição de riscos cardíacos, diminuição de gordura corporal, ganho de força, hipertrofia, diminuição da pressão sanguínea em repouso, aumento da sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. Esses benefícios são para todas as pessoas, não só para quem tem diabetes. A gente fala especialmente para quem tem diabetes, por quê? Porque todos esses riscos aqui são aumentados para quem tem diabetes. E tem um detalhe importante:
Vou repetir. Eu já falei e vou repetir. A diabetes é uma doença silenciosa. Ela não apresenta, né, sintomas muito evidentes. Então, são sintomas que podem ser confundidos com outras doenças e as pessoas não dão atenção. Acha que não vai acontecer, né? E eu falo para vocês assim, ó, duas doenças que são terríveis, são tristes demais, né? A diabetes é uma delas e o câncer, né, é a outra. Tem um profissional de educação física, muito amigo meu, né? A gente conhece ele como Paulão. E o Paulão, ele bebia muito, né? Ele gostava de uma cervejinha, não é bebia muito, não era alcoólatra, mas ele sempre bebia a cervejinha dele e tal, não sei o quê. Ficou, né, acima do peso por muito tempo, desenvolveu diabetes. Só que ele não levou a sério, cara. Ele só começou a levar a sério quando a saúde dele começou a ficar muito debilitada, né? Só que daí foi tarde demais. Ele diminuiu o peso, ele fez tudo o que ele precisava, mas o diabetes trouxe uma série de complicações para ele. Ele primeiro amputou o dedinho do pé, depois aumentou os outros dedos, depois a metade do pé, agora já amputou o pé inteiro, está de cadeira de roda, e daí entra em depressão, começa a trazer outras complicações, né? Tem pessoas que têm acometida a visão, né? Tem um cara que eu conheço aqui de São José, né, que ele era corredor, né, fazia corrida de rua, corria muito bem, estava sempre aí nas primeiras posições do ranking da cidade, e ele não cuidou do diabetes, cara. Mesmo sendo corredor, né, não cuidava do diabetes, não cuidava ele era insulino dependente e por estar fazendo atividade física, ele achou que ele poderia parar com a insulina. Por quê? Porque o controle do índice glicêmico dele era bom nos dias de treino, só que ele só fazia nos dias de treino. E ele treinava 3 vezes por semana. Só que a semana tem 7 dias. Então, 4 dias ele não fazia esse controle. E ele não tomava insulina. Então, a diabetes dele era muito, como fala, atingia picos muito fortes, né? Nos dias que ele não treinava. E ele ficou cego. Só que dificilmente, ou quase impossível, né, ele recuperar a visão quando se trata aí dessa perda, né, decorrente do diabetes. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, tá muito atento na maneira de orientar, de falar com as pessoas, de dar seguimento. Então, ó, diabetes tipo 2 é mais comum em adultos após os 30 anos e pessoas obesas. O organismo do diabético tipo 2 continua a produzir o hormônio insulina, porém o próprio organismo se torna resistente aos efeitos da mesma. Tem também como característica a hereditariedade. Então aqui tem o fator genético e qual é a complicação, né? O organismo produz a insulina, só que ele resiste, né? E os efeitos dessa insulina não são iguais, né? Para as pessoas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para que a gente não tenha essas complicações. Por exemplo, eu já tive alunos novos diabéticos, né? É um outro tipo de diabetes, mas que a gente tem que controlar. Então a gente tem que observar, né, a pessoa. Normalmente quando ela entra em hipoglicemia, ela tem tontura, ela pode ter desmaio. Então na academia, se eu estou trabalhando, né, treinamento resistido lá com a pessoa, imagina ela tá fazendo um supino e de repente ela apaga, cara. O peso cai na cabeça dela. Então eu tenho que ficar muito atento a isso e prestar atenção nos sinais que essa pessoa vai me emitir, né, vai me dar, e também na possibilidade, né, de acompanhar de perto e fazer, né, as reposições glicêmicas. A pessoa está entrando em hipoglicemia,
Então ela tem que tomar lá uma maltodestrina, né, que tem uma absorção rápida, de repente um açúcar, uma balinha, um carbo em gel, alguma coisa assim. Mas é claro, tudo com orientação médica, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, quer ajudar, percebe uma hipoglicemia e dá uma dose maior para essa pessoa. Então ela vai da hipo para hiper rapidinho, porque a insulina dela não está funcionando e ela vai ter os mesmos problemas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que ter essa orientação médica e tem que ter uma conversa, na verdade, muito sincera, né, com esse aluno, com essa pessoa, para que você possa, né, atendê-lo da melhor maneira possível. Tudo bem? Tranquilo, galera? Tranquilo, professor. Aí agora eu pergunto, dúvidas? Alguma coisa que a gente possa comentar, vocês comentar, falar da experiência de vocês? Porque eu pedi isso no começo, vocês falaram pouco ainda. Professor, Eu também não a espaço. Fala, né, descrição de exercício, no caso do diabetes aí, por ele ter essa deficiência de insulina, aí, no caso, é primordial sempre estar meio que colhendo os dados dentro do que foi prescrito ali para ele, ele fazendo ali, tendo um controle. Sim. Tem que estar fazendo, né? Esse controle. Glicêmico, porque assim, por exemplo, eu tive uma experiência ruim, que é erro de profissão mesmo. Vou fazer, esse ano eu faço 5 anos na fisioterapia, e aí teve um dia, cara, que o cara, ele não me avisou que era diabético, e ele faz controle de insulina, e o cara foi para físio. Joelho, ele fez ruptura de LCP e LCA. Nossa. Cara, é uma das piores que tem. Sim. A gente fala que é a tríade do infeliz, né? Que é menisco, LCP e LCA. Caraca, e aí o que aconteceu? Chegou lá, cara, ele já estava numa fase boa de tratamento. Eu comecei a passar uns exercícios lá para ele, exercícios de controle, exercícios pliométricos, exercícios unipodal, força, resistência. Cara, daqui a pouco o cara apagou. Sim. E é muito rápido, né? É muito rápido. E aí, daí que eu fui ficar sabendo, que eu falei, pô, cara, você tem que me avisar, você tem que fazer controle, eu tenho que ver a questão da resistência, eu tenho que eu tenho que ficar em cima seu, cara, pode acontecer daí. Aí ele falou, não, mas teve um dia que eu saí daqui, cara, eu nem sabia como que eu fui para casa. Né? Então, o grande problema, cara, é que os alunos, né, as pessoas que têm diabetes, às vezes eles acham que nada vai acontecer e que eles têm o controle, que eles percebem. Alguns realmente percebem, outros não. Então, ter a informação é muito importante e estar, né, indagando e perguntando e conversando com a pessoa o tempo inteiro. Porque aquele negócio, cara, não dá pra gente ficar com controle glicêmico também toda hora. Né? Se é com fitinha, pô, você vai furar o cara toda hora. Aquela fitinha, entendeu? Então tem várias formas. Tem um agora que você já viu que é um adesivo que fica no braço, você só encosta e tem o... Sim, eu já vi isso daí. Esse é melhor, é mais fácil de ser coisa. Se a pessoa tem a condição, beleza. Agora, tem umas que até para o celular, cara, o celular consegue identificar. Acho que é dessa fitinha, né? Então, hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Mas se você não tem todo esse aparato tecnológico, o que precisa ser feito? Conversa, cara, feedback, falar o tempo inteiro como que você está e tirar um pouquinho o pé, né, do acelerador aí, mesmo que você prolongue, por exemplo, o tempo de terapia, o tempo de treinamento. Então, mas sabe por quê? Eu acho também, professor, porque na educação física a gente já vai com
uma visão, tipo assim, não tá reabilitando mais, né? Sim. Passou da fase de reabilitação. Então, assim, automaticamente a gente tem na mente que a gente vai, pô, agora eu vou arrebentar Vai o cara. sentar o bambu no cara. Isso. E aí, cara, nesse dia, cara, eu fiquei, caramba, cara. Na avaliação, eu perguntei pro cara se estava fazendo uso de medicamento, eu não sei se eu perguntei, me ferrei agora, porque assim, a avaliação na física, cara, tem que fazer, não tem como, tem que fazer, não tem escapatória, Mas tem que fazer. É igual a educação física, tem que fazer, tem que fazer. O problema é que tem gente que não faz, aí é que tá. Então, aí, cara, fazer, tem. Então, aí que aconteceu, eu acho que eu acabei não conversando com ele, não peguei nada de informação do cara, assim, nessa questão de medicamento. Cara, foi aí um negócio que eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou perguntar, por mais que não seja o que eu tô, a sequência relevante, que é... a gente acha que não é relevante. A primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça depois disso, eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou pegar na minha avaliação, mesmo que não é sequência dali do meu pensamento ali, vai ser, tá fazendo uso de medicamento? Tem alguma doença prévia? É a primeira coisa que eu pergunto até hoje. Sim. Na verdade, cara, a gente tem que ser muito minucioso na avaliação, porque quanto maior a quantidade de informações a gente tiver, melhor é a nossa segurança para fazer a prescrição. Isso em tudo. Então, não dá. É assim, cara. É natural, tá? Eu vou falar para você. Eu tô falando uma coisa aqui hoje que eu já errei muitas vezes, tá? Então, por quê? Porque a gente com o desenvolvimento profissional, você vai ganhando experiência, vai chegando uma hora que você fala, pô, não, mas isso aqui eu já sei, aqui eu controlo, aqui eu sei e tal. Você acaba negligenciando algumas coisas. Aí você toma um susto igual esse que você tomou, você fala, opa, não dá para ser assim. Daqui, depois de um tempo, você vai cometer o mesmo erro, né? Por exemplo, ó, essa semana eu comecei a dar aula para um casal, comecei na segunda-feira. Eu vou dar aula para eles 2 vezes por semana, segunda e quinta. Só que o marido, ele já é meu aluno, ele já é um aluno recorrente há alguns anos. Então, o que acontece? Ele vem, faz um tempo, daqui a pouco ele some, daqui a pouco ele vem, faz um tempo, some, daqui a pouco ele some. A última avaliação que eu fiz com ele foi 2 meses. Foi 3 meses atrás. Eu fiz a avaliação, ele treinou um mês, sumiu 2. Agora voltou com a esposa. Aí eu falei, eu não vou fazer a avaliação nesse primeiro dia, não. Até porque ele chegou meia hora atrasado para o treino. E como a gente está treinando num ambiente externo, numa praça, tem lá o problema da circulação, depois das 8, e tem muito guarda municipal nessa praça e tal. Então eu falei, não vou fazer a avaliação. Aí eu já combinei com ele 1 hora mais cedo na quinta-feira para eu avaliar os dois. Então o primeiro treino que eu dei para ele eu já conhecia até Valar, mas a esposa dele eu nunca tinha visto, cara. E eu dei um primeiro treino para ela, né? Sem nenhuma avaliação. Negligência da minha parte? Aí se ela tem alguma coisa, dá uma zica nela ali. Tô ferrado, entendeu? Mas com a experiência, às vezes a gente dá essas pisadas na bola. Mas a gente precisa ter muita atenção nessa avaliação. Tem que ter muito... ser muito detalhista mesmo. Porque, cara, é isso aqui. O cara pagar. Cara, professor, então, é isso que você falou. É engraçado que na época da físio, o professor falou para mim, cara, a gente pode matar os pacientes, hein? Sim. Pense que pacientes só morrem em hospital, não é não, cara. Os caras morrem na tua mão. Meu. E, cara, depois desse susto aí, cara, hoje, assim, claro que eu vou errar com certeza. Provavelmente sim. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado, mano. Não tem como, cara. Sim. Pra morrer, basta estar vivo, né, cara? Pior. A única coisa que precisa para você morrer é você estar vivo. Se você está vivo, você tem chance de morrer. Em qualquer situação. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. A gente tem que estar... Certo, galera? Beleza, professor? Então, muito obrigado. Semana que vem estamos na área. Se der, vai pênalti. Valeu, até mais. Falou. Abraço. Abraço.